José Fidelis era o nome deste homem, deste cidadão, José Fidelis, mais conhecido como Zé Fidelis, um jovem chamavam de Zé Fidelis. Bem, Zé Fidelis, ele tinha alma de artista, aquele indivíduo que nasceu para brilhar como artista. Ele até devia ter entrado para o teatro naquela época. Quem sabe se tivesse ido para a capital, lá para Recife, ou para Rio de Janeiro, talvez até tivesse dado choriminguava, que era uma coisa séria no São João, porque os rojões e as bombas eram uma coisa fantástica. E aquele tempo, aquela época dos anos 60, eles exageravam na dosagem da pólvora. Zé Fidelis gostava também do São João, mas a festa que ele mais apreciava era a festa de carnaval. Ah, como Zé Fidelis gostava! Há quem diga que ele ficava contando os dias para chegar o carnaval. Era 3 dias batido de carnaval. Ia muito para os clubes e também para a festa de rua. E quem nasceu ali pelos anos 40, 50, lembra muito bem que naquela época, os carnavais daquela época de 40, 50, 60, eram carnavais
3 dias batidos de carnaval. E há até quem diga que muitos entravam na quarta-feira de cinza ainda brincando. Havia aquele molha-molha terrível. As pessoas gostavam muito de jogar água nas outras. Ninguém podia sair para fazer nada na rua nos 3 dias de carnaval, que eram molhados. Se gostava muito de jogar água, pegava aqueles baldes e jogava água nas pessoas. Tem muita gente que gostava e outros não gostavam não. Detestavam aquela molhadeira. Era a brincadeira daquela época, dos carnavais dos anos 60 e até antes. O molha-molha era uma coisa séria. Era xiringando com aquelas lanças de plástico. Era no balde. Você não podia passar na frente da casa de alguém que eles jogavam aquela água na pessoa, molhavam a pessoa toda. E quem era religioso, era protestante, crente na época, que era chamada de que eram chamados de protestantes, católicos que iam para a missa, detestavam. Por quê? Porque se jogava água com gosto nas pessoas. Era uma coisa séria. As pessoas ficavam tinindo de raiva. Mas era a brincadeira da época. Joga água. E também o talco perfumado. Alguém lembra? Não era só água, talco. Jogava talco nas pessoas. E já vinha aqueles potes com a tampinha furada para jogar nas pessoas. Molhavam as pessoas, jogavam talco. O talco era perfumado, mas ninguém gostava daquele tipo de brincadeira. Mas há quem goste, há quem gostasse. Era uma coisa fantástica. Mas Zé Fidelis, ele amava o carnaval. E Zé Fidelis começou sempre se apresentando nos carnavais de rua e também nos carnavais de clube, com os seus adereços, os seus apetrechos, com os seus figurinos, e ele sempre mudava. Todo carnaval era um figurino diferente. Ele saía muito vestido, fantasiado, com aquelas roupas, aqueles figurinos de palhaço. Cada palhaço estranho. Palhaço de toda espécie de tipo que você possa imaginar. Palhaço bonito, palhaço feio, palhaço esquisito. Era uma coisa terrível. Algumas pessoas gostavam, outras pessoas detestavam, porque as crianças tinham medo daqueles palhaços esquisitos. Mas tinha alguns palhaços que ele fazia que era até interessante. Era cômico, parecia muito com aqueles palhaços de circo. Aqueles mais favoráveis, aqueles mais interessantes, pareciam muito com aqueles palhaços de circo que o Zé Fidelis usava nos seus figurinos. Foram muitos anos que Zé Fidelis saiu fantasiado de palhaço. Bem, eu não vejo mal algum em sair vestido de palhaço, né? Há quem goste, algumas pessoas também não gostam, mas o problema não está aí. O problema está em que Zé Fidelis começou mudando seu figurino. Como assim? Fazendo mudanças estranhas, coisas esquisitas. Ele estava saindo nos últimos carnavais, porque foram muitos anos de carnaval. Foram muitos, olha, aproximadamente ele tinha aí a faixa de 30 anos. Zé Fidelis brincou carnaval até aí a faixa dos 50 anos de idade. Foi muito tempo, aproximadamente 20 anos, na folia dos carnavais da cidade de Arco Verde, lá em Pernambuco.
Ele morava, a casa onde ele morava ficava na avenida bem conhecida, uma das maiores avenidas da cidade lá de Arco Verde. E esta avenida é chamada de Avenida Severiano José Freire. Esse José Freire, ele foi quem organizou, quem deu praticamente uma nova roupagem à cidade, quando a cidade de Arco Verde passou a ser cidade, porque antes era conhecida como Rio Branco, e depois se emancipou, passou a ser cidade, e aí esse cidadão foi prefeito da cidade de Arco Verde, Severiano José Freire. Ele contratou alguns engenheiros da capital, lá de Recife, que vieram, e aí ele planejou o crescimento da cidade e foi prefeito, naquela época, por 2 ou 3 mandatos, Severiano José Freire. E esta avenida que é bastante conhecida, esta Avenida Severiano José Freire, era onde estava a casa, situada a residência de Zé Fidelis. Mas antes, como a avenida é uma avenida muito grande, longa, extensa, antes tem uma ponte. Essa ponte tem aproximadamente aí 13 metros de largura, uns 13 metros de largura, e tem mais ou menos aí aproximadamente uns 30 metros de comprimento. É uma ponte muito grande. Ainda hoje essa ponte está lá, intacta. Ponte de cimento armado. É uma ponte muito bem feita. Por baixo desta ponte passa o córrego, as águas do rio Ipujuca, porque até nas épocas de cheias na cidade lá de Arco Verde, Pernambuco, quando davam aquelas trombas d'água ou aquelas enchentes terríveis, inundava muitas casas por ali, e depois o governo municipal com o governo do estado construiu um canal para que levasse essa água mais para dentro, para o rio ou açude de Tamboril. Este açude não existe mais na cidade, mas era um açude grande, onde desaguava as águas do rio Ipujuca. Muita gente morreu nesse açude de Ipujuca, muita gente. Ou seja, no açude de Tamboril, onde desaguava as águas que vem daquela região de Pesqueira, por ali assim, e desce e passa por Arco Verde, o rio de Ipujuca, que também vai para Caruaru. O Ipujuca também passa por Caruaru. E o que acontece é que esta ponte está exatamente na Avenida Severiano José Freire. Então, nesta Avenida Severiano José Freire, tem esta ponte de 13 metros de largura por 30 de comprimento. Então, esta ponte foi construída, que ainda hoje existe, e mais lá na frente, aproximadamente a uns 130 metros depois da ponte, era a casa que Zé Fidelis morava. Zé Fidelis, que gostava muito de sair nos carnavais, vestido de tudo que você possa imaginar. Era vestido de mulher, era vestido de palhaço, ele usava todo tipo de coisa, era uma bagaceira desgraçada, coisa bonita, coisa feia, coisa monstruosa. Ele mesmo era o criador, ele mesmo inventava. Não se sabe, mas provavelmente tivesse alguma costureira, alguém que orientasse, mas a verdade é que ele tinha espírito de artista e ele elaborava aqueles figurinos, aquelas máscaras perfeitas. Era uma coisa fantástica. Zé Fidelis era um artista. Aquele indivíduo devia ter entrado no teatro, quem sabe até na TV Tupi naquela época, ou a Excelsior TV, ou a Manchete, que existia, TV Manchete. Mas ele não, ele era coletor.
trabalhava na coletoria, mas gostava do carnaval. Era uma coisa fantástica. Mas Zé Fidelis começou fazendo as suas mudanças. Ele foi mudando o seu figurino. E aí as modalidades começaram a ficar estranhas e esquisitas. É verdade. Uma coisa muito... Zé Fidelis já estava aí com seus 35 anos na época e saía com tudo que era dessa bagaceira nos carnavais. Só voltava para casa de noite. Quando os clubes estavam fechando, o carnaval rolava até aí para mais de 11, meia-noite, era que ele voltava para casa e voltava a pé, porque a bagaceira que ele trazia era grande. Mas, de repente, todo mundo achou aquele povo que admirava o trabalho dele e que também achava estranho, começou a admirar. Admirando porque ele fez uma mudança radical. Ele começou usando um tipo de coisa que ele antes não usava, um figurino estranho, que era chamado o vivo carregando o morto. Outros diziam o morto carregando o vivo. Não se sabe se era o vivo carregando o morto ou se era o morto carregando o vivo. Era um boneco quase do tamanho de uma pessoa, né? 1,70 m, 1,68 m, 1,70 m, do tamanho de uma pessoa natural, todo recheado de pano, mas era perfeito. E ele, não se sabe como ele fazia, como é que ele entrava ali e parecia que o boneco estava carregando ele e às vezes ele carregando o boneco. Era um negócio estranho. E ele fazia de tudo. Tinha boneco que era branco, tinha boneco que era preto, tinha boneco que era homem, tinha boneco que era mulher. Então ele variava muito os bonecos. O figurino, tinha ano que era aquele boneco, o vivo carregando o morto, era uma boneca. No outro ano ele mudava, era carregando um boneco do sexo masculino. Era uma coisa esquisita, realmente não era uma coisa linda, era até ridículo. E feio, estranho, horroroso. Uma coisa muito feia, muito esquisita. E Zé Fidelis, ele, uma certa vez, nas suas idas e voltas, no último dia de carnaval de 1966, em 66, o último carnaval que ele participou, carnaval de 1966, foi o último da vida dele. Ele já estava aí com aproximadamente seus 43 anos de idade. Mas depois, há quem diga, as más línguas, que ele ainda foi até os 50 anos mais acompanhado de alguém, não ia mais só. Mas ia, ficava lá no cantinho, não participava mais de nada, mas festejou ainda até os 50, quando ele aboliu completamente o carnaval da vida dele. Mas foi até os aproximadamente aí quase 50 anos, 40 e poucos anos, 46 anos, 43, há quem diga que ele tenha sido menos, 42, 41, não se sabe ao certo. A verdade é que ele deixou definitivamente de ir para carnaval e de ir aos clubes aos 50. Parou definitivamente. Então o que acontece é que neste último carnaval de 66, ele saiu com a dita boneca. Só que desta vez ele fez uma boneca muito feia, horrorosa. A boneca era estranha, toda preta. Ele pintava, dizem que ele fazia com carvão, pintava a boneca. Naquela época tinta não existia tinta de tecido.
Então ele usava carvão, pintava a boneca todinha, o pano, e a boneca ficava com os olhos esquisitos, os olhos vermelhos, e a boca toda vermelha que ele pintava. Uma coisa esquisita. A boneca era estranha. E ele saiu com essa boneca no último dia de carnaval, que foi uma terça-feira. Saiu de manhã. Ele comia lá pro clube, fazia lanche e era bagaceiro o dia todo. Então o que acontece é que quando ele volta do carnaval, o último dia de carnaval desta terça-feira, era por volta aí de quase 1 da manhã, quase 1 da madrugada, 12h45, por aí assim. Então quando ele vinha a pé. O clube não era tão distante, o clube ficava perto ali do Cine Bandeirante, que hoje é as Lojas Americanas, e ele desceu a pé. Na casa dele não, ela estava acostumado a fazer esse trajeto, e lá vem ele descendo com o vivo carregando o morto. Era a boneca que ele tinha feito. E quando ele chegou, mesmo no meio da ponte que ele foi atravessar, não tinha um pé de pessoa, porque era uma hora estranha. E a maioria vinha com seu carro, com seu Jeep, com a sua Rural, a Aero Willis, não é? Naquela época era o carro da época. E quem não tinha vinha a pé, mas o povo amanhecia o dia. E ele veio. Aí por volta de 1h da manhã, quando ele chegou na metade mesmo, na metade da ponte. Quando ele andou 15 metros, a ponte tinha 30 metros, quando ele chegou mais ou menos no meio, apareceu na frente dele uma mulher estranha. Segundo o relato que ele deu, quando ele foi hospitalizado, a mulher tinha no mínimo uns 4 a 5 metros de altura. 4 a 5 metros de altura ela tinha. Igualzinha a que ele ia carregando com ele. Se levantou na frente dele, que ele não sabe como foi aquilo, do nada assim, como se fosse um vento, e trouxe aquilo. E disse: o que é que você está fazendo comigo aí pendurado? Você tem uma mania de zombar do que não deve. Ele quase que os olhos saltam das órbitas. Ele urinou-se todinho. Creia no que eu estou lhe dizendo. Zé Fidelis se urinou todinho nas calças. Ele emudeceu, ele empalideceu, ele ficou feito um pau duro no meio da ponte. E esta coisa esquisita que apareceu na frente dele deu um pau nele, um cacete, fez um estrago, e ela tinha uma conversa esquisita e uma língua estranha, e tanto falava na língua no português como em outro idioma esquisito que ele nunca tinha ouvido, segundo o relato do próprio Zé Fidelis lá no hospital. Quase que mata ele, deixou ele o bagaço. Ele desmaiou, perdeu a consciência porque o pau foi muito grande. A prova do fato é que ele ficou todo cheio de marca das unhas. Ela tinha umas unhas terríveis, ela era horrorosa de feio, era uma coisa, segundo o relato dele, era uma coisa do outro mundo, e era mesmo. Ela disse: você está zombando de mim, você gosta de fazer isso, não é? Você gosta de zombar do que não deve, do que você não conhece. E aí o pau foi... Ele já perdeu a consciência, todo urinado, e aí quando ele acordou já no hospital. Porque algumas pessoas passaram
que vinham dos clubes e socorreram ele. Ele era bastante conhecido, Zé Fidelis era muito conhecido na cidade de Arco Verde. Levaram para o hospital ele semi-morto. Ficou com as marcas no corpo para o resto da vida. Não é história de carochinha nem de Trancoso, não. Ele ficou com as marcas no corpo até o dia da sua morte. E cheio de marcas estranhas e um tipo de tatuagem estranha na parte do corpo, descendo o corpo dele. Um tipo de marca que nunca saiu. Se naquela época houvesse plástica, talvez ele tivesse feito uma plástica para tirar aquela coisa estranha, mas naquela época não havia. Não se havia isso. Em 1966, quando o fato aconteceu com Zé Fidelis, e Zé Fidelis ficou hospitalizado uns 3 dias. Ficou num estado deplorável que ele não conseguia dormir, só dormia com a mulher de lado. Ele envelheceu, Zé Fidelis morreu aí em torno dos seus quase 82 anos, aproximadamente, de 81 a 82. Era a idade quando ele veio a falecer. Não se sabe a causa, né? Morreu de velho. Mas ele passou uns 4 a 5 anos sem participar mais de nada de carnaval, mas depois começou ia, porque ele amava o carnaval, essa festa estranha e esquisita. Quem goste de carnaval, mas é uma festa aqui pra nós, coisa diabólica, coisa do diabo, viu? Carnaval não é coisa que se cheire, não. Nem com lança-perfume, nem com talco perfumado. A verdade é que ele ficou com essas marcas pro resto da vida e os médicos ficaram estarrecidos com as marcas das unhas e de tanta coisa que ficou no corpo dele marcada como um tipo de tatuagem estranha. Zé Fidelis nunca mais quis sair carregando o morto, nem o vivo carregando o morto, nem o morto carregando o vivo. Serviu de lição para ele. Foi o fim para Zé Fidelis, porque ele começou com uma modalidade de figurino, e ao tempo ele foi mudando, os carnavais foram mudando também, e ele foi sendo criativo e no fim terminou fazendo essa modalidade de figurino que se deu mal. A gente fica olhando, coisas estranhas acontecem. Será que isso ainda acontece? Eu, hein?